Bem-vindos ao canal Conhecendo Jesus. Meu nome é Guilherme Paim e nós estamos aqui mais uma quarta-feira para engrandecer o nome do Senhor, para poder compartilhar a palavra de Deus com você. Eu já quero te agradecer, você que tem nos acompanhado, se inscreveu no canal, você que tem enviado para outras pessoas, muito obrigado. Não pare, continue, porque o YouTube entende que é relevante quando mais pessoas se inscrevem no canal, mais visualizações, e eu creio que o nome do Senhor será engrandecido. Qual é a intenção desse canal? Levar a palavra de Deus até as casas, as famílias, e para que, como eu falei no começo, o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Então hoje nós estamos um pouquinho diferente. Hoje nós não estamos fazendo modo podcast. Hoje nós estamos aqui começando uma série, na verdade. Homens e mulheres posicionados em fé que vão viver algo novo de Deus. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia em casa, medite, anote todas as passagens que a gente vai falar aqui e eu creio que a palavra do Senhor vai de encontro a você nessa noite. Que Deus abençoe e bora lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem que de fato se posicionou em fé. Um homem que de fato andou com Deus. Nós vamos falar hoje de Noé. Mas para a gente falar de Noé, eu preciso voltar um pouco. Eu preciso voltar um pouco e falar de Enoque. Olha só que interessante. Enoque era bisavô de Noé. A Bíblia vai começar falando lá em Gênesis, lá no comecinho. Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz assim: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que interessante isso. Um homem que andou com Deus, um homem que não viu a morte. A Bíblia relata que foi transladado, que foi levado aos céus. Olha que interessante isso. Mas o que é andar com Deus de fato? O que é andar com Ele? Isso que é interessante a gente estudar aqui sobre andar com Deus. Andar com Deus, olha que interessante. Andar com Deus não é só caminhar fisicamente, mas espiritualmente também. É o nosso comportamento diário, é confiar na direção de Deus, é viver conforme a vontade de Deus, é sobre isso. Andar com Deus é sobre isso. E quando a gente anda com Deus assim, a gente se torna uma referência. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Nós nos tornamos uma referência para aqueles que estão vendo. Tanto os nossos filhos, ou netos, ou irmãos, ou tios, ou até aqueles que estão de fora. Quando a gente anda com Deus, a gente se torna uma referência para aqueles que estão de fora. Mas a Bíblia vai falar que a maldade, lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia vai falar que Deus ele se arrepende de ter feito o homem. Porque a maldade se instalou. O homem foi criado para adorar a Deus, para ser a imagem e semelhança de Deus, mas o homem acabou se perdendo por algum tempo. E quando o homem se perdeu, a Bíblia fala que ele se arrepende. Mas se arrepender, Deus se arrepende? Eu separei uma passagem aqui para a gente entender e esclarecer esse assunto. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus, a gente vê aqui que ele não se arrepende. Mas o que acontece de fato ali? Acontece que, como eu falei, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. E olha que interessante, o homem se perde. Então agora não é mais a imagem e semelhança, porque em Deus não há pecado, Deus é perfeito, soberano acima de todas as coisas. Então Deus ele olha para a criação e diz: olha, eu não criei, estou parafraseando o texto, eu não criei eles para fazer isso, eu não criei eles para estar na orgia, eu não criei eles para estar pecando, não. Eu criei eles para andar nos meus caminhos. A Bíblia vai falar: sede perfeitos como o Pai de vocês é. Então nós precisamos buscar todos os dias a perfeição, andar com Deus, se tornar uma referência em Deus.
Mas aí agora a gente entra nessa figura de fé chamado Noé. Entramos nessa figura de fé agora e a Bíblia também fala que Noé andou com Deus. Olha que interessante isso. Noé era um homem considerado justo pelo Senhor, homem que achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus, olha só, seguindo os passos do seu bisavô. Ele andava com Deus, por quê? Como eu falei, ele viu uma referência, ele tinha uma referência, ele tinha um homem de Deus que andava em retidão e agora ele resolve também andar em retidão. Como eu falei, ele era um homem íntegro e justo, né, no meio de uma geração corrupta. E aqui eu quero parar um pouquinho. Quero parar um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Um homem justo no meio de uma geração corrupta. Então, a primeira lição aqui é que aquele homem, aquela mulher que é um símbolo de fé, que realmente é uma pessoa que anda com Deus, ela não pode se deixar levar pelas coisas do mundo. Talvez muitos acusaram, muitos zombaram dele, mas em nenhum momento a Bíblia fala de um desvio de Noé para nenhum lado. A Bíblia não relata sobre isso, sabe? E o que Deus quer, na verdade? Deus quer que nós cada dia nos tornamos mais parecidos com Ele, como eu falei. Porém, os moldes desse mundo estão levando muitas pessoas e até muitos homens e mulheres de Deus a se parecerem com as coisas do mundo. Então aqui Noé nos mostra o quê? A Bíblia nos mostra que Noé era reto e não se desviou. Então eu já quero falar para você nessa primeira lição. Você não é desse mundo. Você que creu em Cristo, você que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não se compara com as coisas do mundo e você também não é desse mundo. Olha só que interessante. Tiago 4,4 fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ponto. Agora lá no Novo Testamento, Tiago vai nos dar o esclarecimento total de tudo isso. Nós não podemos ser amigos do mundo. Não é que eu não possa ter pessoas que são ímpios, que no meu convívio não é nada disso. Mas eu não posso me moldar aos padrões desse mundo. Amém? Eu quero continuar aqui. Outro ponto muito importante é o andar com Deus. Isso nos mostra que para andar com Deus é preciso ter uma vida contínua de submissão a Deus e também uma vida íntima de relacionamento com Deus. Isso é importante. Olha só, Deus vem, fala para Noé, constrói uma arca, mas não fala o tempo, não fala quanto tempo ia durar, não fala como, falou tudo como ia ser, como ia montar e tudo mais, mas não fala um tempo para ele. Mas nesse andar, nessa caminhada, Noé continuou persistente. Noé continuou caminhando passo a passo com Deus, sem desistir, sem se moldar aos padrões do mundo. Mas Noé continuou firme no propósito de fé. Ele continuou posicionado em fé, sem saber o tempo e nada disso. E Noé tinha uma vida íntima com Deus. Porque, como eu falei, o andar com Deus traz uma vida íntima, né? Olha só, Gênesis 6,7 diz assim, olha o que o Senhor fala: e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui de novo fala em arrependimento, Deus se arrependendo de haver feito o homem, né? Na verdade, o homem é a imagem e semelhança que não estava agora produzindo, né, frutos, não estava andando com Deus, né? Aqui agora nós vemos um decreto de morte sobre o homem, ou sobre, vamos falar sobre a humanidade. Aqui vem um decreto de Deus: eu vou acabar com tudo, Porém, Noé, olha só, posicionado, mais uma vez, eu vou falar muito sobre isso, sobre posição de fé. Noé, posicionado em fé,
ou seja, caminhando em retidão com Deus todos os dias, faz com que esse decreto não caia sobre a sua casa ou sobre a sua família. E aqui eu quero que você entenda isso e que você pratique isso. Na sua casa, na sua família, com seus parentes. Decretos de morte não podem chegar na casa daqueles que estão posicionados em fé. Porque aquele que está posicionado em fé, andando com Deus, ele tem liberdade para clamar a Deus. Porque Deus ouve aquele que é justo. Ele ouve a oração do justo. Então eu quero dizer para você, eu não sei o que tem acontecido na sua casa, na sua família. Sabe, às vezes vem uma enfermidade que assolar, um decreto de morte. Sabe, não tem como os médicos desenganaram, mas eu quero dizer para você, se posicione em fé. Se posicione em fé. E eu creio que a cura vai chegar na sua casa. Mas também nós estamos falando aqui de decretos de morte espiritual. Pessoas que já não têm mais vontade de andar com Deus. Pessoas na sua casa que já estão totalmente desligadas de Deus ou que nunca se ligaram com Deus. E talvez Satanás está acusando e dizendo, olha, eu já matei espiritualmente, eu vou matar, enfim, está acusando. Mas eu quero dizer para você, se posicione em fé. Que Deus, ele é fiel à palavra dele. E Deus, ele vai de encontro à sua casa, de encontro à sua família, assim como foi lá com Noé. Vamos continuar aqui? Engraçado que esse tema, né? Esse tema qual eu estou trazendo aqui para vocês. Eu fui convidado para ministrar para os jovens, né? E o tema era esse. E isso despertou algo no meu coração. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus. Despertou algo no meu coração e eu estou trazendo aqui para você agora em nome de Jesus. A partir do versículo 13 em diante, Deus dá as coordenadas do que Noé precisava fazer. Olha só que interessante. E eu paro aqui já para falar sobre homens e mulheres posicionados em fé. Mais uma vez, nas coordenadas que Deus deu. Olha só. Jamais você vai ficar sem direção. Deus deu as coordenadas para Noé. Então ele deu a coordenada e a direção também. Deus diz, faz a arca, né? Deus fala tudo certinho como ia ser. Então ele não ficou sem direção. Ele tinha uma direção. Olha que interessante. Pode o mundo estar desabando em sua cabeça. As coisas parecem não ter mais jeito em todas as áreas. Mas existe um Deus que cuida, que te dá uma direção exata para você e sua casa. Então assim, continue perseverando nessa posição. Continue. Você ouviu a direção de Deus, você ouviu Deus falar, você já se posicionou. Agora você continua avançando, você continua indo e avançando. Amém? Eu quero continuar aqui também, falando um pouquinho ali no versículo 22. Né? No versículo 22 a Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus mandou. Andou em obediência aos mandamentos e confiou acima de tudo. E o que resultou isso, na verdade? E aqui eu quero te dar um entendimento da importância de andar posicionado em fé. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha só, andar em obediência, escutar aquilo que Deus diz e praticar, fazer, continuar fazendo, gerou lá em Gênesis 7:1, olha o que gerou. A salvação agora. Agora eu quero chegar no ponto crucial dessa mensagem. A família de Noé entrou na arca. Noé e a sua família encontraram a salvação. Entraram na arca, e a arca, o que a arca é? A arca tipifica Jesus, a salvação. Aquele que crê nele, andar com ele, obedecer a ele, herdará a vida eterna. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? A arca, ela está aberta ainda. A arca está aberta. Lembra que eu falei? Tipifiquei Jesus. A arca, ela continua aberta. Está ainda disponível. Haverá um tempo que vai se fechar as portas. Haverá um tempo que Jesus vai buscar a igreja dele, vai levar aos céus e vai se fechar as portas. Mas ainda há tempo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido nesse tempo. Mas eu creio que se você se posicionar em fé,
Aonde você estiver, se você crê em Jesus, sabe? Crê naquilo que Jesus prometeu através da palavra dele, não desista. Eu creio, em nome de Jesus, o Senhor vai alcançar você, não só você, mas toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio dessa forma. Então, a mensagem de hoje é: se posicione em fé para viver algo novo de Deus. E o viver algo novo de Deus inclui a salvação para você e para sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Espero você. Se inscreva no canal e até mais.